versículo 5. Apocalipse, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue lavou os nossos pecados. Vamos ler? Pode, irmão. De leve, aí não aperta não. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou todos os nossos pecados. Agora, com a mão direita, a Bíblia na esquerda diz: sou selado. Sou selado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deixa a sua Bíblia e aplauda Jesus com alegria. Bata a palma e dê glória, igreja. Dê glória. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos sentar no vosso lugar. Olhe bem, preste bem atenção. Numa noite, como qualquer outra, Deus mudou a história do seu povo. Vou repetir. Numa noite, Deus mudou a história do seu povo. Deus levanta Moisés. E Moisés vai diante de Faraó e diz ele: o grande eu sou disse para você, Faraó, deixa aí o povo dele, que já há quase 430 anos é escravo, sofre, angustiado. Chegou a hora. O grande eu sou está dizendo para você, Faraó, deixa o povo dele ir. Numa noite, um cordeiro para cada família. Levante a mão e diga: um cordeiro para cada família. Deus diz: Moisés, prepara tudo, mas tenha pressa. Não brinca não. Tenha pressa. Prepara. Erva bem amargosa. As ervas, elas são difíceis de comer, mas come depressa. O pão assa. E cada família assando o cordeiro, passando pelo fogo, nada de cozer. Moisés, diga ao povo que seja rápido. Vão imolar o cordeiro depois que tiver assado. Guarda o sangue. Entendeu, Moisés? Sim, Senhor. O sangue do cordeiro, cada família guarda. Diga: o sangue do cordeiro, cada família guardou. Todos comigo, apressadamente. Agora vocês vão voltar. E Moisés diz: esse sangue, vocês vão até os umbrais das suas casas e faz uma marca, porque o Senhor, meia-noite, vai passar e vai ferir todos os primogênitos de todo o Egito. E a Bíblia diz que foi um dia de lamento, ou seja, um dia noite de lamento, de desespero, de choro, de pranto.
porque o anjo da morte passa, e a casa que não tinha marca, o sangue do cordeiro, a morte entrava e levava daquela família o primogênito. Nem Faraó ficou sem perder o seu primogênito. Irmãos, o sangue na porta, ele significa esta casa, esse lar tem a proteção de Deus. Levanta a mão e diga: minha casa, meu lar, minha família tem a proteção de Deus. Naquela noite, o sangue do cordeiro. Irmãos, o tempo é pouco, mas eu quero aqui falar algo. Nós, cristãos selados, eu quero que você guarde o que você recebeu nesta noite. Você está selado. Esta unção hoje é profética. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, você está selado. É como se o sangue do cordeiro estivesse agora sobre a sua vida. E é como aquele óleo na cabeça de Arão que desceu sobre a barba e ungiu todo o seu corpo. Levanta a mão, diga a ele: esta unção começa na minha cabeça e vai à planta dos meus pés. Diga: sou ungido, sou ungido. Aplauda Jesus, bata a palma. Sou ungido. Aleluia. Naquela noite, a história do povo de Deus muda. Deus liberta o povo dele. Depois de tudo concluído, e olha, eu estava lendo a Bíblia. Você acha que o povo de Deus saiu só com a roupa do corpo? Não. Está lá na palavra. Faraó deu uma grande riqueza para o povo levar. Além de sair, eles levaram utensílios. Eles levaram coisas preciosas, porque o povo disse: esse povo aqui vai matar todo mundo, já matou os primogênitos, esse povo tem que sair daqui. E quanto mais esse povo ficar aqui no Egito, mais desgraça vai acontecer. Já tinha acontecido as 10 pragas. Levanta a mão, diga: naquele dia, naquela noite, naquele tempo, o povo de Deus teve sua história mudada. Agora, olha, hoje, o sangue do Cordeiro nos livra da morte, nos livra do sofrimento. O sangue do Cordeiro hoje livra o traficante, livra o viciado, livra a prostituta. O sangue do Cordeiro hoje, a quem queira o Senhor redime. E você, meu irmão, levanta a sua mão. Você tem essa mensagem na sua alma. Abre a tua boca, porque o Senhor vai falar através de você. Você vai falar do sangue do Cordeiro, e muitas vidas que estão ao seu redor vai conhecer este Jesus poderoso e vai ter uma vida totalmente plena e maravilhosa. Diga: eu tenho a unção e a palavra na minha boca. Esta noite estamos aqui para tomar um
2012 e levantaram o ano 2013. Quem é dessa congregação? Quem faz parte desta congregação? Tem pensado nas mensagens que Deus tem trazido aqui? Como esse ano nós vamos colecionar vitória? Quantos colecionadores de vitória nós temos aqui? Eu também. Mas só que não vai ficar para mim, não. Você já viu uma pessoa quando tem uma coleção de chaveiro? Ela faz questão de mostrar: ó, esse chaveiro aqui eu peguei no país tal, coleção de caneca, coleção de carro, coleção de selo. A pessoa não tem prazer? Nós vamos ter prazer de falar: Deus tem me abençoado, Deus tem feito maravilhas na minha vida, na minha família, e eu quero contar para você as maravilhas do Senhor. Eu quero com a minha boca confessar que o Senhor é Deus. Nesta noite, talvez esse ano não foi um ano bom para você. Eu quero te dizer que nesta noite, quando passar o ano 2013, sua vida não será mais a mesma. Deus não precisa de um ano, 2 anos, 3 anos, um mês. Faz assim. Como cantou a irmã, é numa virada só. Bata a palma, Jesus, muda uma vida. Numa só, num piscar de olhos. Os que creem verão a glória de Deus. João 17, 24. O Senhor vai nos dar a conhecer a sua glória. Olhe para mim. Você vai ver coisas poderosas acontecer. Eu vou repetir. No nome de Jesus, a obra não é minha. Quem vai manifestar na sua vida é o que está manifestando na minha. A glória de Deus fará você ver coisas poderosas que você achava, pensava que nunca. Jesus está te dizendo: levanta a mão direita, você pode, você pode. Sabe por quê, meu irmão? O Senhor é conosco, o Senhor está em nós, tua palavra está em nós, e tudo quanto pedimos a Ele, crendo, receberemos. O Senhor é quem fará essas maravilhas. Neste ano 2013, você está selado, ungido, marcado pelo sangue de Jesus Cristo. Esta é a promessa. Esta é a promessa. Nós que cremos na promessa, temos a esperança. Levanta a mão e diga: eu tenho promessa. Eu tenho a esperança. Eu tenho promessa. Eu tenho esperança. Eu tenho promessa. Eu tenho esperança. Se você estiver num leito de enfermidade, alguém vai dizer assim: de hoje não passa, daqui uma hora não fica. Mas se você tem a promessa que não é a tua hora, o Senhor te levantará. É esta esperança que nós temos que alimentar enquanto estivermos neste mundo, neste planeta. Nós temos que alimentar a nossa alma. Nós temos esperança, nós temos esperança, nós temos esperança, porque a promessa já nos foi revelada. Não vos dou um leite nessa noite, mas um alimento mais sólido. Quantos querem prosperar aqui para valer? Deixa eu contar um segredo. Cuida do reino. Cuida do reino. Povoe o reino com vidas.
Porque aquele que é o Senhor do reino vai cuidar da sua vida. Pastor, eu estou te dizendo em nome de Jesus, cuida do reino. Porque o Senhor do reino vai cuidar de você. Jesus pergunta aos discípulos, levanta a mão, o que vos tem faltado? O que os discípulos dizem? Vou voltar. Jesus olhando para os discípulos e pergunta, o que vos tem faltado? O que eles dizem? Jesus olhando para aqueles discípulos maravilhosos, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, André, Jesus fala assim, o que vos tem faltado? O que eles falam? Qual foi o dia que faltou o pão na sua mesa? Qual foi o dia que faltou o arroz na panela? Se faltou porque você teve preguiça e não foi comprar. Mas o dinheiro está na boca do peixe, está na sua mão, porque o Senhor cuida dos seus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em paz e ver espaço, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Louve o nome do Senhor. Bata palmas de glória. Diga teu irmão, quer ver tudo isso acontecer? Não. Meu irmão, minha irmã, quer ver tudo isso que o pastor pregou em 15 minutos? Responde para ele, permanece. Diga, não é no pecado não, meu irmão. Chega em